Vamos orar, gente. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua presença, Senhor, no nosso meio, nessa reunião, nessa capacitação. Pedimos ao Senhor que Tu conduzas, Senhor, as nossas mentes, nosso entendimento para a Tua vontade, Senhor. Afasta, Senhor, todo o espírito de engano, afasta, Senhor, todo o espírito, Senhor, de confusão do nosso meio. Nós pedimos, Senhor, que somente o Espírito Santo, Senhor, tenha a liberdade no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, nós trazemos diante do Senhor cativo todo o nosso pensamento, todo o nosso entendimento, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, porque sabemos que só o Senhor tem cuidado de nós, só o Senhor tem cuidado daquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso coração, nosso entendimento. Muito obrigado pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, gente. Tem ali a família de Tomeaçu, olha aí, ó. Povo de Tomeaçu, Márcia, Silvio, seu Vailton, dona Neuci, meu sogro e minha sogra, ó, estão me assistindo. Que responsa, hein, rapaz? Que responsa, hein? O negócio é muita responsabilidade. Gente, então eu queria, antes da gente começar, passar aqui algumas, fazer uma breve apresentação do que significa essa nossa reunião, do que significa o nosso ministério, o que o nosso ministério se propõe a fazer, né? Tem pessoas aqui que não me conhecem, que entraram, atenderam uma indicação de um amigo, de um irmão, né? E eu quero, primeiramente me apresentar. Eu sou o Jonatas Barros, né? Nos últimos anos eu tenho entregado a minha vida, o meu ministério ao Senhor, exclusivamente em aconselhamento de famílias, de relacionamentos, né? O Senhor me apresentou uma brecha da nossa geração muito importante, e eu desde então tenho me colocado ao Senhor à disposição, né, de entrar nessas brechas e trabalhar princípios importantes de reconciliação familiar, né, libertação, essa área de libertação, exatamente quando a gente permite que o inimigo encontre brechas na nossa vida, mesmo depois de convertido, né? A gente realmente começa a ter infortúnios na vida, e o Senhor tem dado uma direção para a gente. Nós, aproximadamente 3 anos atrás, nós inauguramos o Ministério Alianças de Sangue, né, que a gente vai tratar essa primeira aula sobre esse conceito, o conceito que dá nome ao ministério, né, Aliança de Sangue, que é, na verdade, a base de tudo. Né? Nós somos o que somos, nós temos o que temos, nós experimentamos o que experimentamos, porque nós temos em Cristo Jesus uma aliança. Né? Nós somos filhos porque nós somos aliançados. Né? E um sangue precisou ali escorrer em nosso favor, ser derramado naquela cruz para firmar uma nova aliança sobre nós que não tínhamos, nós não tínhamos acesso a essa aliança, ou a aliança que tinha sido feita a Abraão, né, no pai da fé, enfim. A gente vai passear um pouco sobre isso. Eu queria estimular você a estar ali seguindo a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Tem já um material bem interessante lá, a gente fala sobre algumas coisas ali, né, sobre perdão. Eu fiz uma live que foi assim, causou um impacto muito, muito importante. Muita gente me procurou para tirar dúvidas, e a gente conseguiu restaurar muitos casamentos depois ali dessa live, que a gente falou sobre como curar as feridas da infidelidade, né? Quando um casal se encontra, né, num estado de infidelidade, onde acontece traição, né? E a gente pôde estar ali ministrando, foi muito importante. Logo em seguida, na quarta-feira seguinte, a gente falou sobre a lei do perdão. A gente vai falar um pouco sobre esse conceito da lei do perdão aqui, que, né, a gente acha que perdoar é facultativo, né? É aquela coisa assim, eu perdoo se eu quiser. Não, existe uma lei por trás. E a gente vai falar um pouco sobre esse princípio de lei, o que significa essa lei, o que significa a lei do Senhor, né? E que impactos tem essa lei, o que consiste uma lei dada e vinda da parte do Senhor em nosso favor, né?
quais são os critérios de uma lei, o porquê que uma lei existe, né? A gente sabe de alguns conceitos porque a gente vive num país que existem leis e é um pouquinho parecido, semelhante com o que acontecia ali na aliança veterotestamentária, né? Então, eu agradeço a todos os que estão aqui. A gente vai começar esse conteúdo dizendo que esse é um conteúdo, o conteúdo de hoje é um conteúdo inicial, tá legal? A gente vai lançar aqui uma base para a gente depois começar a destrinchar certos assuntos assim importantes para a gente entender os nossos relacionamentos. Eu tenho certeza que enquanto a gente for falando aqui, a gente vai ministrando, descortinando, ensinando, né? Você vai lembrar de um aspecto da tua vida, você vai lembrar de uma situação da tua vida ou da vida de alguém, né? E eu peço a você que você tome nota disso, você registre essas lembranças, tá legal? Que daqui a 2 quintas-feiras a gente vai abrir assim o espaço para um grande debate. A gente vai tratar alguns assuntos aqui, né, que possam ser tratados em público, mas também, se você quiser tratar esses assuntos individuais comigo, eu também vou estar à disposição, né? Vou estar aqui passando os contatos, a gente pode estar ali conversando no grupo do WhatsApp que foi criado para esse seminário, para a gente poder estar tirando dúvidas individuais. Não é? Por que eu digo dúvidas individuais? A gente vai tratar aqui sobre alguns assuntos, por exemplo, de sexualidade, que são assuntos de foro muito íntimo, né? E realmente abrir esses assuntos fica complicado, mas eu sei também que a gente não pode deixar de tratar, a gente não pode deixar de abrir esses assuntos para a gente ir realmente na necessidade de cada um. A palavra de Deus diz que a Bíblia, ela mesmo, né, ela é uma espada de 2 gumes afiada, e depois ele vai completar dizendo, o autor de Hebreus vai dizer que a Bíblia ela é viva e eficaz. O que significa ser vivo? Né? Que conceito é esse de Bíblia que ela é viva? Ela é viva porque ela tem um movimento próprio. Né? Homem nenhum tem a capacidade de encaixotar a palavra de Deus. Né? Então a gente tem experimentado na ministração assim, realmente existem conceitos que são gerais, mas existem atuações da palavra de Deus que elas são específicas na tua vida. Não é? É por isso que a gente corre um risco muito grande de ser alimentado pela fé dos outros. Né? Gente que busca pastor na internet, né? Que ouve só do testemunho do outro e quer que esse testemunho se aplique à sua vida. Né, quer que esse remédio se aplique à sua vida. E isso eu vou dizer para vocês, meus irmãos, que é um tremendo engano. É um tremendo engano. A Bíblia, ela tem uma palavra específica para você, ela entra na brecha da tua vida, nas tuas necessidades, né? E isso é muito importante. Esse conceito é um conceito muito importante para a gente estar assim colocando mesmo na nossa mente e no nosso coração. Então, o grupo do WhatsApp, ele foi criado para isso. Tá? Então ali vai ter o meu contato pessoal. Nós temos também um site, aliançasdesangue.com, tá legal? Ali você vai ter algumas reflexões, um pouco ali da nossa história. E vai ter um espaço lá que atendimentos, onde você vai estar podendo marcar um atendimento pessoal para você, né, por ali, pelo site, quem tem mais facilidade do acesso ali pela internet. De vez em quando, vocês vão ouvir uns gritos, tá? Aqui em casa, essa é uma característica, né, da gente trabalhar e fazer as coisas em casa, tá? Eu tenho 3 filhos e eu já estou ouvindo a minha mais nova gritando lá embaixo, então se vocês ouvirem uma confusão de criança aí, vocês me perdoem, tá? Mas isso é normal, né? Quem nunca, né? Quem nunca passou por uma experiência de ter um filho gritando por trás, né? Então, quem tem filho sabe, hoje à tarde eu estava conversando com a Thaís Coelho, né? Prima também que mora lá nos Estados Unidos, e a gente teve algumas interrupções ali dos filhos dela, e isso é normal, isso é algo natural de uma família, né? Uma família que tem filhos e tal. Então, se vocês ouviram uns gritos aí, por favor, saibam que eu tenho 3 filhos em casa, Sara Raquel de
19 anos, Paulo Davi 16 anos e a Ana Paula de 9 anos, para os que não me conhecem, né? Eu sou casado com a doutora Samira há 20 anos, é isso mesmo, gente, 20 anos. Eu sou casei muito novo, né? Casei com 19 anos e pela graça de Deus o Senhor nos protegeu como casal, como família, né? Nós chegamos aqui pela graça do Senhor, nós chegamos aqui exclusivamente pela misericórdia do Senhor, né? Porque quando nós casamos, nós, né, por motivos óbvios, nós não sabíamos, né, do que nós sabemos hoje, né? Então a gente foi aprendendo, o Senhor foi ministrando, o Espírito Santo foi ministrando ao nosso coração. E uma das coisas mais importantes que o Senhor colocou, cravou, escreveu no nosso coração e na nossa mente como casal, não é? Foi exatamente o princípio de aliança, o que significa ser aliançado, não é? Então a gente vai passear um pouco aqui sobre esses conceitos importantíssimos de aliança. Ok, gente? Estamos preparados todos aí? Todos aí? Legal, eu estou vendo poucas câmeras ligadas, mas eu vou confiar que vocês estão por aí, tá bom, gente? Então vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente precisa entender, né, quando a gente olha para o cânon bíblico, para toda a revelação bíblica, né, nós precisamos ter em mente um princípio básico quando a gente olha a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um livro de testamento. Tá bom? Então essa é uma coisa que nós precisamos, assim, nunca esquecer. A Bíblia é uma revelação de testamentos. É um contrato que foi feito da parte de Deus para com o homem. Tá legal? Então, tanto que na estrutura bíblica nós vamos encontrar o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? Então são dois testamentos diferentes, são dois acordos diferentes, tá? A gente vai entender um pouco o que significa o Novo Testamento, o que significa o Velho Testamento, para a gente se posicionar com relação a isso e não cometer erros, que são erros nem aqueles excessos de você somente considerar a velha aliança, mas também não somente considerar a nova aliança, esquecendo, né, do que Deus definiu para a velha aliança, sendo que o apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 11, Romanos capítulo 11, né, que todos nós fomos enxertados, né, numa aliança antiga, né? Existe uma aliança nova, mas a base, a raiz está lá no povo judaico, na herança hebraica. Tá legal? Então, para a gente entender definitivamente a Bíblia, a gente não pode se afastar desse conceito. Leonardo Capuchin, ele vai dizer assim que o relacionamento de Deus para com a criação, ele é claramente firmado por alianças feitas entre duas partes, né? Então ele cita aqui uma palavra do J.I. Parker, quem não conhece, é um teólogo anglicano muito conhecido, eu realmente recomendo a leitura dos livros do Parker, e ele diz assim: a palavra de Deus não é propriamente entendida até que seja vista dentro de uma moldura de aliança. Tá legal? Então, a palavra de Deus é uma aliança, é um escrito de um pacto, de uma aliança firmada de um Deus, de um pai para com os seus filhos. Tá legal? Dentro desse escopo, eu não vou me alongar muito nisso, mas dentro desse entendimento, você vai ver que foram feitas algumas alianças dentro deste pacto, desta aliança paterna de Deus, começando lá em Adão. A gente já vai falar onde foi o primeiro pacto com o ser humano, né? Você vai ter ali a aliança adâmica, você vai ter a aliança abraâmica, depois você vai ter a aliança mosaica, você vai ter uma outra aliança davídica, e a gente vai entender que existiram pactos e alianças ali dentro de uma aliança macro do Senhor para com o seu povo.
Tá legal? Então, Deus é um Deus de aliança. Gente, se você acha que existe a possibilidade de você agradar o teu Deus sem cumprir, sem entender que ele é um Deus aliançado, e isso tem consequências tanto para o bem quanto para o mal, a gente não vai... Se você acha que existe essa possibilidade, eu quero dizer que você está profundamente enganado. Porque um dos maiores atributos de Deus é a justiça. E a justiça, ela é aplicada quando? Quando existe lei. Quando a lei é estabelecida. A lei é realmente... Nós temos aqui advogados aqui no nosso meio, né, que sabem e entendem, né, que a justiça ela só existe quando é traçado o acordo, os termos do acordo. Né? E a aliança de Deus para conosco, ela foi estabelecida e ficou muito claro que textos são, que termos são esses, né? E a gente vai caminhar aqui sobre um pouco, a gente vai ter que entender o porquê que foram feitas essas alianças. Existem razões para essas alianças existirem, né? Na caminhada ali veterotestamentária, você vai ver ali que um dos pilares do motivo, um dos motivos para que a aliança acontecesse é que o Senhor queria garantir a proteção. Garantir proteção, né? Aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, não encontra segurança, amparo. Tá certo? Então a primeira coisa que Deus tem para conosco é uma aliança de proteção. Ele quer nos proteger. Né? Apesar, você vai ver ali Caim, né? Você vai ver assim vários homens que erraram nesse contexto de aliança para com Deus, mas mesmo assim Deus os abençoou e garantiu a aliança para eles. Né? Eu fico assim, quando eu vou ver ali a proteção, garantiu a proteção por causa da aliança, eu fico vendo ali, né, lendo ali os textos sobre o reinado de Salomão, quantas vezes, né, Deus diz para Salomão, Salomão, eu só não acabo contigo porque eu firmei uma aliança com teu pai, né? Eu firmei uma aliança com o rei Davi, né? E se tem uma coisa que Deus faz é cumprir as suas alianças, né? Ele cumpre a palavra dele. Então, a proteção, você vai ver ali em Salmo 10, se você quiser anotar, né? Salmo 10, versículo 7, Salmo 5, 12, 115, 11, você vai ver Provérbios 2, 7, Efésios 6, 16, você vai ver sempre princípios de proteção dessa aliança. Tá? Você quer experimentar proteção na tua vida? Seja um aliançado com o Senhor. Entenda a aliança do Senhor e se submeta à aliança dele. A segunda coisa que Deus promete através da sua aliança, né? Voltando aqui um pouco para a proteção, você vai ver ali vários né, estudando ali a saída do povo do Egito, você vai ver como as nações ficavam apavoradas quando sabiam, né, da chegada do povo de Israel, mesmo que tenha sido um povo que saiu, que era um povo cativo e agora está ali ainda dentro do deserto, esperando o lugar para entrar na terra prometida. Né? Você vai ver assim o pavor do inimigo diante do povo. Né? Você vai ver também ali a história de Balaão e Balaque, né? Como Balaque fica apavorado com a proximidade do povo de Israel, tanto que ele pede para que o profeta Balaão amaldiçoe aquele povo, mas ele não consegue, né? A maioria de vocês conhece o desenrolar, né? Dessa história de Balaão e Balaque, apesar de que depois, a gente vai tocar nesse assunto mais na frente, o inimigo consegue derrotar aquele povo de Israel por causa da imoralidade. E foi realmente bem sorrateira ali a estratégia de Balaão. Tá bom, gente? Então, no segundo ponto, segunda razão para uma aliança é que o Senhor quer garantir para nós prosperidade. Tá legal? Então, grave isso. A primeira, proteção. E a segunda, prosperidade. Existe um grande problema com essa palavra prosperidade hoje, por causa, né, da teologia da libertação, né, da teologia da prosperidade, onde igrejas e mais igrejas abrem as portas, né, para
prometer prosperidade, como se a prosperidade, né, fosse, como se não, fazendo com que a prosperidade, a riqueza, os recursos se tornem um ídolo, né? Então a prosperidade bíblica, ela não é uma riqueza demasiada, ela é uma garantia de sustento, né? Jesus vai dizer isso aqui: não andeis ansiosos, né? Isso já na nova aliança: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque olha, vocês são mais preciosos do que os pardais e do que os lírios dos campos. Então, se tem uma coisa que assim entristece o coração de Deus, é a ansiedade, porque a ansiedade, ela é o reflexo da falta de confiança, né? Lá no último módulo, né, se Deus assim permitir, na última quinta-feira a gente vai falar sobre um pouco, né, sobre raízes de depressão, né, sobre algumas doenças psicossomáticas que são, algumas delas, elas são também resultado de alianças mal feitas, né, de esperanças em coisas que não nos dão esperança nenhuma, né, confiança demasiada em quem ou em alguma coisa que não são confiáveis, né? A gente vai estar ensinando um pouco como proteger o coração, né, dessa vulnerabilidade nas confianças, nas emoções, enfim, né? Mas e o Senhor garante proteção. O Senhor tem a receita para essa proteção, né? Essa prosperidade emocional, física, né? Você vai ver ali as leis que o Senhor estabelece para santidade orgânica, né? Que inclusive hoje é um assunto extremamente discutido, porque a gente fala sobre vacina, a gente fala sobre tratamento precoce, né? Isso tudo deve ter um espaço muito grande na nossa conversa, né? Mas a gente não pode esquecer que quem luta contra esse vírus é o nosso organismo, né? É o nosso sistema imunológico. Então, a santidade orgânica é algo realmente que todo cristão precisa estar atento, né? A lei de Deus, ela é perfeita e ela aponta, inclusive, né, vitaminas espirituais, né, para o corpo, né? Saúde para o corpo, né? O Salomão vai dizer que a sabedoria de Deus é saúde para o corpo, né? Então não adianta termos somente entendimento, entendermos a palavra, termos uma boa palavra, um bom conselho, né? Mas não transformar essa sabedoria em saúde para o corpo, né? Porque nós somos seres que realmente somos interligados, as três áreas do nosso corpo, alma e espírito, elas são ali interligadas, e a doença, uma problemática numa dessas áreas, ela vai realmente assim refletir em todas as áreas da nossa vida. Então você está com um problema de ordem espiritual, né? Você anda se pactuando espiritualmente com entidades, com conceitos, né? Satanás conseguiu entrar na tua mente através de doutrinas erradas, através de conselhos, de sofismas, né? Isso tudo vai afetar você emocionalmente, a alma, né? E, por consequência, você também vai ter resultados, né, na tua saúde física. O ser humano é dessa forma, o Senhor nos fez dessa forma. É por isso que a gente precisa, esse seminário vai ajudar muito você a entender, talvez, uma dor física que você está sentindo, né? Problemas de ordem espiritual, depressão, gente. Depressão, olha, as pessoas que caminham comigo sabem o quanto nós levamos a sério a depressão, esse princípio de depressão, e como a gente trabalha em todas as frentes, né? A alimentação pode te levar a uma depressão, né? Infiltrações espirituais podem te levar para uma depressão, né? Tudo isso vai somatizar na tua alma, na tua emoção, e vai te levar para a cama mesmo, Então, o nosso papel como sacerdócio é identificar quais são esses, né, da onde que vem essas problemáticas na vida de cada pessoa. Então, Deus garante essa prosperidade, não é? Lá você vai ver que desde o início, desde a aliança com Adão, Deus estabeleceu o quê?
Olha, domínio. Deus deu domínio sobre toda a criação. Então, olha, Deus é um Deus de abundância, gente. Ele é fiel e ele tem poder e amor para fazer muito mais abundantemente além do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus é um Deus assim, bondoso ao extremo. Da mesma forma com que ele é justo, da mesma forma com que ele é santo, ele não arreda, ele não afasta um tio da sua lei, ele não negocia aquilo que ele já amaldiçoou, né? Ele não permite aquilo que ele já proibiu, né? Ele também é extremamente bondoso para aqueles que o obedecem. Ele é realmente assim extravagante. Ele é um pai que deu tudo ao seu filho. Adão recebeu toda a guarda, toda a autoridade. Deus deu o Éden para usufruto do homem. Deu o paraíso inteiro, né? Tá lá em Gênesis 1, 28 a 30. Então você vai ver realmente uma característica importante da aliança, do aliançado, é esse sentimento de abundância, né? A paternidade de Deus para conosco é um Deus que é evidenciado lá, né, na famosíssima parábola do filho pródigo, como um pai que não tem acordo com ele. Rapaz, o filho voltou, se arrependeu, o filho não perde a filiação. Vai para dentro de casa experimentar o banquete. Né? Deus é Deus de banquete, meus irmãos. É Deus de banquete. Só não entra no banquete quando você tem o espírito do filho mais velho. Aí é um problema, né? Que é o espírito da religiosidade. Né? Poxa, pai, eu tô aqui o tempo todo fazendo as coisas e tal. Nunca o Senhor matou um cordeiro, um bode que seja para os meus amigos. Né? E o pai olha para ele e diz assim: qual é a resposta do pai para aquele filho? Ô meu filho, tudo que é meu é teu. Então a aliança de Deus para com os seus filhos, para comigo, para com você que está me assistindo aqui essa noite, é uma aliança de prosperidade. Tá legal? É uma aliança de prosperidade, mas é uma prosperidade baseada na confiança, não na barganha. É uma prosperidade baseada na palavra do Senhor, confiança de que o Senhor nos mandará aquilo que nos é necessário. Ele nunca vai nos abandonar. Então você vai ver ali, só que para isso, gente, a gente vai ter que se dobrar, né, ao conceito da liberdade, né, do livre-arbítrio. Os homens, desde este princípio, ele foi, né, como é que eu posso dizer? Ele foi dado a ele o direito de escolher, né? Isso desde lá do Éden, você vai ver Deus colocando no meio do jardim duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, né? O que significa isso? A liberdade. Né? Eu tenho conversado muito com adoradores, né? Quando a gente fala sobre adoração, quando a gente nós temos um módulo dentro do Aliança de Sangue. Infelizmente eu não vou estar falando isso para vocês, mas a gente pode estar falando isso futuramente para vocês, mas os princípios da adoração. O primeiro pilar da adoração é liberdade. Né? Nenhum de vocês aqui que são pai, né, que são mãe, gosta que o filho respeite e ame você por interesse. Não é? Então você quer que o teu filho venha porque ele é livre para vir. É verdade ou não é? Eu acho que todos nós concordamos com esse conceito. E a paternidade de Deus também é baseada nisso. Tanto é que Satanás escolheu, né, abandonar o Criador. E 1/3 dos anjos também escolheram acompanhar Satanás. Né? Foram expulsos do céu por causa da liberdade. Faz parte da estrutura moral do Senhor, dar à sua criatura, aos seus filhos, liberdade. Né? Só que para isso, para que
se consertasse o que a liberdade trouxe de prejuízo no mundo espiritual, isso se evidenciou no mundo físico, através da criação de Deus. O que foi que aconteceu? O Senhor teve que estabelecer uma lei. Ele teve que estabelecer uma lei para consertar, né, para trazer proteção aos seus filhos, continuar. E a gente vai ver ali claramente a história de Abrão ainda, né, e Ló, que eles andaram juntos, tio e sobrinho, eles estavam andando juntos, de repente eles tiveram ali um desentendimento, não foi coisa muito grave não, mas, né, partiu assim o entendimento de que eles deveriam se separar. E Ló escolhe ir para o vale. Gente, é um conceito muito importante para você. Muito importante para você. O vale de Sodoma e Gomorra, naquela época, né, era um vale muito próspero no que diz respeito a, vamos dizer assim, era um local, né, daquela região assim, onde existia uma certa modernidade. Né? E vocês sabem que onde a modernidade ela impera, as pessoas querem ir para lá, né? As pessoas têm paixão por isso, né? Por essa, vamos dizer, uma certa mordomia e tal. E Ló pega a sua família inteira e vai para os vales de Sodoma e Gomorra. E Abraão não, Abraão ele fica nos carvalhais, ele fica lá no monte, na parte alta, né? Se protegendo dos vales de Sodoma e Gomorra. Né? Você vai ver ali, esse relato está ali, escrito ali em Gênesis 13, 14 a 18, né? Os carvalhos de Manre, né? Lugar com base sólida e alta, né? Então, para habitar, e o outro foi exatamente atraído pelos olhos. A Bíblia diz lá em Gênesis 13 que Ló ele foi seduzido pelos seus olhos. Ele foi seduzido e desceu o vale. Então ali ele fixou morada em Sodoma e a gente sabe que ele perdeu tudo. Ele perdeu absolutamente tudo. Ele precisou ser inclusive resgatado. Nós temos muitas pessoas que escolhem crentes aliançados, que escolhem fixar a sua morada, que escolhem estabelecer a sua residência, a residência da sua família nos vales de Sodoma e Gomorra. Isso é muito sério, isso é uma escolha. Então, quando acontece ali a expulsão de Adão por causa do pecado, o que aconteceu com Adão? Ele foi expulso desses lugares altos, ele foi só expulso do Éden. Né? Todo aquele que desobedece, gente, é retirado dos lugares altos. Então, o lugar da aliança, onde havia um pacto com Deus de segurança e prosperidade do Éden, Adão foi expulso. Por escolha de Eva e também escolha de Adão. Né? Por que a gente precisa entender que tem muita gente que me pergunta por que a Bíblia não marca por que a Bíblia diz que o pecado veio por Adão e não por Eva? Né? Isso é uma construção, a gente vai falar muito sobre para casais com relação a isso, né? O Larry Crabb vai falar um livro brilhante chamado O Silêncio de Adão, falando exatamente sobre o fracasso de posicionamento masculino desde de Adão, né? Essa característica de omissão masculina desde Adão que realmente assim trouxe problemas seríssimos para a humanidade por causa da omissão masculina. Tudo começa com a omissão masculina. Né? A gente vai passar bastante sobre isso. Né? Quando a cabeça ela está em desordem, não tem jeito. O corpo inteiro sofre. Né? Nem as orações são atendidas. Né? Diz o Novo Testamento. Alguém falou alguma coisa? Não? Então você vai ver exatamente essa aliança, né? Ali dentro do conceito de aliança, você vai ver desde o primeiro momento Deus fazendo aquele pacto com Adão e Eva, né? Ele dá, da onde que vem essa aliança, né? Ele dá de si mesmo para Adão, né? Trazendo já exatamente esse conceito de transferência de paternidade. O pai soprando na narina, dando para Adão do que era seu. O que era seu? A sua imagem e semelhança e domínio.
Então, esses 3 pilares da paternidade, eles são pilares que são entregues a Adão, né? E Adão toma posse disso, né? E vive naquele reinado, mas dentro dessa aliança ele coloca ali as 2 árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que traz exatamente o sentido de morte, certamente morrerás, esse foi a advertência de Deus para com Adão, e você vai ver também, né, a aliança de Deus para com o homem, dando fôlego de vida, e a árvore da vida, né, que é exatamente a herança de vida eterna. Né? Essa árvore, né, nós deixamos de ter acesso a ela, e nós teremos acesso a ela somente depois, né, da consumação dos tempos, depois da volta de Cristo. Isso está apontado lá em Apocalipse, né, capítulo 2, versículo 7. Né? Então, essa árvore da vida que estava à nossa disposição, ela passou a fazer parte da herança. Ou seja, se nós perseverarmos, nós vamos experimentar dessa árvore da vida, como diz o apóstolo João em Apocalipse. Tá legal? Então, esse conceito de aliança, né, você vai ver assim que a tentação de Satanás na vida da gente, e desde essa época, desde a fundação da humanidade, a tentação de Satanás é sempre voltada para a morte. Satanás sempre vai apontar a nossa cabeça, os nossos olhos, para a árvore do conhecimento do bem e do mal, para a desobediência. Né? Esse é o formato da tentação. Ele sabe quais são as nossas dificuldades, ele sabe o que nos entregaram os nossos pais, ele sabe o que nos ensinaram os nossos professores, o que nossa cultura ensinou, e ele vai lá e oferece para nós exatamente aquilo que nós fomos ensinados a cobiçar, ensinados a buscar. Satanás sabe disso e sempre soube essa dinâmica. Oi? Então a tentação de Satanás, ela sempre vai ser voltada para isso, para a morte, né? O intuito do diabo era pintar diante dos olhos daquela mulher, de Eva, né, um Deus carrasco, proibidor, enganador. Olha como ele deturpa o princípio da aliança de prosperidade e proteção de Deus para com ela. Então ele pega este princípio da aliança e deturpa exatamente a bondade e o amor do Senhor. Ele colocou uma dúvida nas intenções de Deus, a estabelecer, quando Deus estabelece os termos da aliança, né? Certamente morrerá, Gênesis 3:4. O que o inimigo ele desejava? Ele desejava abalar a fé, né? A comunhão do homem com Deus, a confiança estabelecida no coração dos homens, né, em relação à palavra de Deus e ao seu caráter. Satanás sempre vai ter esse viés, sempre vai ter esse discurso, o discurso de fazer com que a gente desconfie da bondade do nosso Pai. E a gente vai entender daqui a pouco como ele tem conseguido isso na nossa geração. Como ele tem afastado o entendimento de bondade do Deus Pai para conosco através da dissolução da figura paterna. Através da dissolução da figura paterna de cada um de nós. Tá legal? Ele é sorrateiro, ele é uma serpente. Cuidado com Satanás. Ele se arrasta. Ele chega de mansinho. Né? Então ele não tem jeito, gente, não se engane. Essa é a mesma estratégia utilizada por ele nos dias de hoje para afastar os homens de Deus. É a mesma estratégia. Né? Então, para que o homem não vivesse eternamente conhecendo o mal, Deus o expulsou do Éden. Porque ali dentro daquele Éden ainda tinha a árvore da vida. Qual foi o motivo pelo qual Deus expulsou Adão e Eva? A árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 3, 22 a 24. Né? Então, Deus expulsou exatamente do Éden, que era exatamente o perímetro da aliança de proteção e prosperidade, e protegeu a árvore da vida com querubins, o que antes não acontecia.
Então o homem perde por causa do pecado o acesso à prosperidade no seu corpo, né? E submete o homem a um espaço que não está protegido pelo Senhor, né? Como se jogasse. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5, né? Diante daquele homem que ousou tomar a mulher do seu pai, né? Para ter relações sexuais com ela, ele diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos entregar esse cara a Satanás para que o corpo dele seja destruído e a alma, no último dia, né, exista a possibilidade de ser salvo. Né? Então, existe sempre esse afastamento de Deus. Deus não se afasta de nós. Deus não se afasta de nós. Somos nós que escolhemos nos afastar. Somos nós que escolhemos dar ouvidos a Satanás, que oferece sempre a satisfação dos nossos prazeres. Sempre. Então o propósito de Deus é sempre nos estabelecer nos lugares altos. Né? Sempre. Ele quer voltar Ele quer que todos nós que um dia habitamos em lugares baixos, escolhemos na vida da gente, tomamos escolhas que nos levaram para Sodomas e Gomorras, né? Para Corazim, para Betsaidas, né? Ele sempre tem um mapa para que a gente volte para os lugares altos. Sempre. Né? Só que para isso, gente, como a gente desceu muito, a gente vai ter que enfrentar alguns inimigos. A gente vai ter que enfrentar algumas consequências das nossas escolhas. Né? Ló experimentou isso, o povo que saiu ali do Egito experimentou esse conceito. Olha, para entrar em Canaã, né? Você sabe que Canaã está ali, ó, no nível do mar. Tá legal? Canaã está aqui. E eles estavam, quando eles começam ali a guerra com Jericó, para derrubar as muralhas de Jericó, eles estão aproximadamente a 300 metros, né, abaixo do nível do mar. Então, para a gente voltar para a terra, para os lugares altos, para a terra que mana leite e mel, gente, a gente tem que subir. A gente tem que voltar a subir. Né? É difícil? É fácil? Não, é difícil. Né? Existem muralhas, essas muralhas elas são feitas de prostituição, não é não? As muralhas de Jericó, inclusive Raabe foi encontrada dentro dessas muralhas, né? Então é um conceito importante que a gente precisa estar atento. Mas Deus quer que eu e você voltemos a estabelecer as nossas casas, os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos filhos, a nossa família nos lugares altos. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você usufrua da terra que mana leite e mel. Sempre foi. A herança do Senhor é sempre boa. É sempre de prosperidade e proteção para a vida de cada um de nós. Né? Então a gente tem que começar a conquistar, né, pelos lugares baixos, mas a intenção é sempre alcançar os altos. Né? Do Rio Jordão, que se abre para o povo ter acesso a Jericó, até Jerusalém, né, é uma escalada de aproximadamente 70 quilômetros. Gente, para milhares de pessoas caminharem juntas 70 quilômetros, na subida, quem faz aí trilha sabe, né, o que é subir, né, enfrentando gigante, enfrentando muralha, né? O negócio não é fácil, né? Então, qual é a garantia dessa vitória, né? Na vida da gente, na nova aliança, está ali exatamente Jesus Cristo, que veio dos lugares altos, ele vem do lugar alto, ele vem do céu, ele vem do trono, né? Da destra de Deus, ele tem um nome que é sobre todo nome, Filipenses 2, 6 a 11, né? Ele vem conquistar os lugares baixos, ele vem derrotar os lugares baixos, a consequência desses vales na vida do ser humano, ou seja, ele tira a morte, ele mata a morte. Vocês lembram? Certamente morrerás. Então ele desce,
mata a morte, nos dá uma nova aliança para que a gente se estabeleça aonde ele está, nos lugares altos. Né? Princípio de misericórdia, misericórdia, né? Misericórdia, né? Um coração que se inclina à miséria do outro. Conceito importante, né? A misericórdia do Senhor se renova, então ele nos encontra em estado de prostração, de pecado, de morte, um povo que andava em trevas, então ele vem, se inclina até nós para nos levar para onde ele está. Promessa de Deus é que nós habitaremos, aonde ele for, a gente vai estar junto. Né? Esses lugares altos é a promessa de herança para a gente, né? Para cada um de nós. Então, esta aliança, conquistando exatamente esses lugares baixos, Jesus habitou entre nós, sentiu nossa sede, foi tentado, em tudo foi tentado. A Bíblia diz que em tudo, gente. Tudo. É isso mesmo, tudo. Ah, mas será que foi? Foi tentado. Foi tentado na sua sexualidade, foi tentado em todas as tentações emocionais, né? Passou 40 dias ali no deserto jejuando, sem comer absolutamente nada. Ele foi tentado em tudo. Em tudo ele foi tentado. Mas ele obedeceu absolutamente tudo, Filipenses 2,7. Mas sempre buscava a bênção nos lugares altos. Para onde que ele subia sempre? Para buscar a palavra de Deus? No monte. Jesus sempre subia ao monte. Porque o lugar dele, onde ele encontrava o conforto, o amparo, a voz do Senhor, não era nos lugares baixos. Era subindo o monte. Certo, gente? Então, a aliança, ela garante a prosperidade. Assim como essa aliança, ela garante a prosperidade, a quebra da aliança, ela também garante a derrota. Olha, se tem um princípio, rapaz, que eu temo, que eu guardo no meu coração, é de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Então, Deus vai lá e estabelece, na mesma forma com que a aliança garante a prosperidade, a quebra da aliança, ela garante a derrota, ou seja, a expulsão do Éden. A expulsão, né? A perda dessa segurança, tá? A perda da aliança de amor. Deus, a aliança, o amor é exatamente uma aliança, um pacto. Né? Eu tenho aconselhado vários casais, alguns casais estão bem, outros casais nem tanto, outros casais não são mais casal, estão querendo voltar, né? A gente encontra sempre essa dinâmica e uma das coisas principais que a gente tem que refazer como base dos relacionamentos dentro do casamento é este conceito de aliança. Né? O conceito de aliança, ele não é um conceito totalmente considerado, que considera as nossas emoções. As emoções, elas estão envolvidas? Elas estão envolvidas. Mas o amor de Deus para conosco, ele não é um amor, um pacto que depende das emoções. Vocês imaginam, gente, se Deus fosse como nós e a bênção de Deus, ela, vamos dizer assim, a aliança de Deus dependesse de variação de emoção como nós temos, graças a ele não tem essas emoções, essa variação, né? Ele não tem variação nenhuma. Mas imagina, se Deus fosse como nós, né? Jonatas, eu não gosto mais da minha mulher. Jonatas, ela não me agrada mais. Jonatas, meu irmão, amor não é isso. Amor é compromisso. Amor é compromisso, é aliança, até que a morte os separe. E o que Deus uniu, homem nenhum separe. Né? Daqui a 3 quintas-feiras a gente vai falar sobre uma das principais quebras de aliança que se tornaram inclusive normais no nosso meio, que tem trazido assim consequências devastadoras
para a vida dos nossos filhos e da próxima geração. Alguns de nós experimentamos e já somos vítimas, né, dessas quebras de aliança que se chama casamento. Né? Então a gente vai tratar isso, eu peço assim realmente que você permaneça nesses 4 encontros, porque a gente vai entrar aqui em detalhes, né, das bases da nossa vida, o que garantem realmente assim, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vai ter um dia que nós vamos prestar contas das escolhas que nós fizemos e das que deixamos de fazer, né? Se para o bem ou se para o mal. Então, essa aliança, este amor é um pacto do Senhor, inquebrável. Meus irmãos, quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará da aliança do Senhor conosco? Ninguém. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem qualquer outra criatura, nem, rapaz, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode fazer com que Ele quebre a aliança conosco. Então, essa aliança, como é que ela é firmada? Né? Como é que ela é firmada? Né? A gente vai mais um pouquinho na frente. Eu já ia me antecipar aqui, mas deixa eu seguir meu roteiro, senão eu me perco. Até aí tudo bem, gente? Deem um joinha para mim aí, para eu saber se tá todo mundo ouvindo bem, estão entendendo. O pessoal que tá com a câmera ligada aí, legal. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Como é que é firmada uma aliança? Eu vi, Andréia. Te vi, Andréia. Marden também ligou a câmerazinha e deu ok. É isso aí. Marquinho Bruno, legal. Então, como é que é firmada uma aliança no conceito bíblico? Tá certo, gente? Murilo, Daniel. Rapaz, nós temos aqui gente da pesada aqui do jurídico, rapaz. Olha, vocês vão, por favor... Vamos depois abrir aí para o espaço para os advogados, né? Aí para a gente estar falando muito de lei. Muito de lei, é isso aí. Me ajudem. Mas então, como é que é firmada a aliança, né, dentro dos testamentos bíblicos, dentro da aliança de Deus para com os seus filhos, para com o seu povo? Existe um elemento que nós não podemos esquecer. Gente, gravem mais isso, anotem aí, o pessoal que está com um caderninho. Anotem isso. O que firma uma aliança diante de Deus é o derramamento de sangue. Tá? Então anotem essa frase. O sangue une o mundo espiritual ao mundo físico. O sangue, você vai ver sempre os elementos do sangue sendo estabelecidos, né? Como a fundação, o firmamento de uma aliança, né? Dentro da aliança de Deus para com o seu povo. Tá legal? Todo o pacto de Deus para com o povo, para com os seus filhos, ele tinha um derramamento de sangue. Né? A primeira aliança feita com Adão, né? Não teve em si o sangue derramado, porque a morte ali não existia, né? Esse derramamento de sangue, né? O que é o sangue? O sangue é a vida, né? O sangue é vida, né? Quando uma pessoa morre, quando o sangue se esvai, o coração para, o sangue deixa de ser bombeado, então a pessoa morre, né? Ou a pessoa recebe um tiro, num acidente, o sangue vai embora, a vida vai junto, né? Então o que garante a vida de uma pessoa é o sangue. Então o sangue, gravem isso, é algo assim importantíssimo pactualmente falando. Pactualmente falando. Né? Se você for ver, inclusive ali, estudar um pouco da dinâmica do ocultismo, da idolatria, né? Você vai sempre ter este elemento. Satanás toma posse do que Deus definiu como elemento de aliança e também faz os seus pactos, né, de aliança com os seus filhos, né, com os seus demônios, com todos aqueles que seguem as doutrinas dos demônios. Então você vai ver ali nos centros, né, de Umbanda, de Candomblé, sempre o elemento do sangue derramado. Eu estava vendo
uma palestra do Mastral, né, que é um ex-satanista que se converteu ao cristianismo, e ele fala muito sobre esses elementos, né, inclusive o aumento enorme, né, o quanto ele foi uma pessoa assim, muito envolvida com o satanismo, e ele garante, né, que muito desses raptos de criança que são feitos, né, nos nossos meios, esses bebês que somem, crianças raptadas, eles têm muito a ver com pactos, não é, com pactos demoníacos, né? Crianças são realmente assim sacrificadas, assim como eram a Moloque, né, no Antigo Testamento, assim como eram a Baal. Gente, não muda a dinâmica. Satanás vai sempre usar esse mesmo elemento. O sangue vai juntar, vai pactuar. Tá legal? Vamos lá, a gente já vai entender o porquê que isso é importante a gente entender isso. Então, o que quer dizer a palavra, o termo aliança? A aliança, ela vem do termo hebraico chamado berit, tá? B-E-R-I-T, berit. Tá legal? Ele significa literalmente cortar, sangrar. Então, uma aliança, ela só é feita, só é assinada com o derramamento de sangue. Tá legal? Então, toda aliança, ela tem o elemento, uma aliança tem o poder de congregar, proteger, abençoar as pessoas com todas as condições da existência. Né? Em contrapartida, toda afronta contra o princípio da aliança dispersa também as pessoas, né? Expulsando-as do meio onde deveriam ser protegidas e geradas. Bênção e maldição são situação inteiramente ligadas ao princípio da aliança. Então assim a gente está chegando numa parte aqui muito importante que vai servir de base para os nossos próximos 3 encontros. Tá legal? O sangue, tá legal? E o conceito de bênção e maldição. Tá? Que está dentro do conceito bíblico de aliança. Então, você vai ver ali, né, o pacto de aliança entre um homem e uma mulher, né, deixarão os dois, e ele deixará o seu pai e unir-se-á à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Você vai ver este pacto, né, de liberdade, de prosperidade, de proteção, através de uma aliança de sangue. Como assim, Jonas? Como uma aliança de sangue? Né? Você vai ter sempre o sangue envolvendo a sexualidade. A sexualidade, ela é diretamente ligada à aliança. Você vai ter ali o elemento da circuncisão, né? A lei de Deus estabelecendo a circuncisão para os meninos a partir do 8º dia. Né? Então, o órgão sexual masculino sendo protegido, limpo, garantindo a pureza, né? Garantindo a integridade, tirando toda a possibilidade de sujeira, de inflamação. Né? A retirada do prepúcio, né, para aquela época era muito importante por uma questão de saúde, né, por causa da falta de produtos e de água, né, para que houvesse aquela limpeza. Deus garante a saúde dali vamos dizer assim, da fonte, da fábrica da semente do homem, né, através de um pacto, de uma aliança. Né? Então se corta, né, não sei quantos já viram, né, um homem circuncidado, né, você vai ter ali até inclusive interessante que é um formato de uma aliança no pênis, né? Aquilo ali protegido pelo Senhor, através da pureza do Senhor, encontra uma outra aliança, né? Através do ímen feminino, né? Você sabe do formato, você vai ver que é uma aliança. O ímen é né, redondinho, assim, mais ou menos, mas lembra uma aliança. E quando você vai ali fazer este pacto de sangue, você deixou o seu pai e sua mãe, você fez esse pacto de sangue com a tua esposa, sangue é derramado e fecha diante do Senhor uma aliança perpétua. Né? Uma aliança até que a morte os separe.
Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, não se enganem, gente. Toda vez que você se junta com uma prostituta, você se torna um só com ela, uma só carne. Existe, mas eu já perdi meu ímen, eu não sou mais virgem, mas gente, por onde que são passadas, né, as doenças sexualmente transmissíveis, né? Na relação sexual você vai ter microsangramentos, né? Tanto no pênis quanto na vagina, né? Então nós consideramos, né, sempre, né, a relação, o ato sexual entre um casal casado, né, aliançado com o Senhor, como a renovação dessa aliança, né, assim como a ceia do Senhor e tantos outros cerimoniais, né, que são estabelecidos na Bíblia, né? Tanto é que o mesmo apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, o matrimônio seja sagrado diante de todos, seja assim honrado por todos, e o leito sem mácula. Por que o leito sem mácula? Porque a cama do casal é o altar. A cama do casal é o altar. Né? A Bíblia fala muito sobre sexualidade, e quando a gente entende esses princípios, a gente sabe, inclusive, o porquê que você é tentado, porque eu sou tentado, para que a gente se envolva com imoralidade sexual. Para que a gente se envolva com polirrelacionamentos. Né? É muito importante a gente entender e construir esse princípio. A gente já falou aqui sobre a aliança do Senhor, uma aliança espiritual inaugurada através do derramamento de sangue, está ali em Hebreus capítulo 8, né? O sangue liga o mundo físico ao mundo espiritual, já falamos isso, e o temporário, né, ao eterno. O sangue de Jesus estabeleceu numa dimensão espiritual e eterna de relacionamento com o Pai, né? E daí agora eu queria entrar aqui num conceito, que é um conceito assim muito... A gente precisa, na verdade, refazer um conceito de bênção e maldição dentro do conceito bíblico. Tá legal? A gente não vai demorar mais muito, peço só que você tenha mais uns 15 minutinhos, 20 minutinhos de paciência, que daqui a pouco eu vou abrir aqui para, talvez se você tiver alguma dúvida, você perguntar alguma coisa, tá legal? Mas deixa eu só fechar esse conceito de bênção e maldição dentro da estrutura de aliança. Tá legal? A palavra de Deus diz, como a gente já viu aqui, né, que o Senhor garante para nós liberdade e proteção, desde que a gente se mantenha dentro deste perímetro de proteção. A nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio nos dá o direito de sair desse perímetro de proteção. Né? Então a gente escolhe sair desse perímetro de proteção. Tá legal? Só que o que nos espera? O que espera todos os que decidem romper com a lei de Deus? As consequências da lei de Deus. Gente, nós temos um conceito animista. O que é animismo? O animismo é um processo, né, de deturpar o que é santo, o que é sagrado, né? E vamos dizer assim, mexer com o conceito do que é sagrado, transformando aquilo em idolatria, né? Então, muito da feitiçaria vem do conceito animista, né? Você vai ver assim vários elementos do cristianismo sendo usado dentro de outras religiões, né? Da feitiçaria, do paganismo, né? Isso é um conceito de animismo, vamos dizer assim, é uma deturpação de um conceito primário da Bíblia, da aliança do Senhor, da lei de Deus, e isso transforma, né, num ídolo, ou isso transforma em algo destrutivo para a raça humana, para o ser humano. Isso é o animismo. Uma das coisas que a modernidade colocou diante de nós é que toda a bênção vem de Deus. Toda a bênção vem de Deus. E que a maldição vem de Satanás, né? Vem do diabo. Gente, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que toda a aliança de Deus, quando Deus termina ali de dar as tábuas da lei, em Êxodo 20, para Moisés, ele termina aquilo ali, ele sela aquele testamento, né? Aquela lei, aquelas tábuas. Moisés vai lá e unge, vamos dizer assim,
ele asperge, né, sangue para firmar aliança. Até a lei de Deus foi firmado com aliança, né, com sangue, desculpa. A lei de Deus, a aliança de Deus com a humanidade, com o seu povo, foi firmado com derramamento de sangue. Tá legal? A importância do derramamento de sangue. Mas quando ele termina, ele diz assim para Moisés: olha, eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Nós temos uma grande dificuldade de entender que a maldição vem de Deus, né? Porque nos foi vendido uma imagem de Deus de um pai bonachão, um pai que olha, né, um Papai Noelzão, que tem um saco de presente nas costas, né, e que é incapaz de dar uma surra no filho. Né? Inclusive, essa é um pouco da dinâmica, né, do que a gente tem visto nas paternidades atuais. Né? E isso é tão violento, essa destruição desses conceitos bíblicos, que inclusive teve um povo aí que inclusive quis tirar do pai o direito de açoitar seu filho. Né? E hoje nós temos um problema sério de açoite, exatamente porque os pais que tiveram acesso à vara entenderam o conceito de vara erradamente e espancaram os seus filhos. E daí agora a doutrina é tirar o direito que é bíblico de aplicar a vara aos seus filhos. Então pronto, agora nós criamos uma geração de pais banana. Uma geração de pais assim que não repreende. Tô certo ou tô errado? Né? Essa geração atual é uma geração assim que perdeu, né, o entendimento e a bênção que é a vara. Porque o que é a maldição, gente? A maldição é exatamente a vara de um pai que ama. Quando ele açoita o seu filho para que esse filho se arrependa. A maldição em si, ela é fatalista? Ela mata? Não foi feita para matar. Ela pode matar? Pode. É claro que pode. Se você permanecer no erro, se permanecer no deserto, você vai ter sérios problemas. Você vai experimentar ali uma desordem muito grande, né, uma problemática dentro desse deserto. Então, esse princípio de bênção e maldição, né, a gente precisa entender que vem de Deus tanto a bênção de forma maravilhosa para nós, como também o conceito de maldição, onde Deus vai dizer assim: Jonatas, volte. Para isso, ele vai contar, né, com algumas ferramentas, com alguns agentes. Né? Alguns agentes. A gente vai começar quinta-feira que vem falando sobre algumas histórias bíblicas que apontam como Deus usou demônios para açoitar os seus filhos. Como Deus usou inimigo, entidades espirituais, né? Como ele permitiu que essas entidades tocassem nos seus filhos para que os seus filhos se arrependessem. Né? Você vai ver, inclusive, quadros de doença, de enfermidade. Né? A gente vai passar um pouco sobre isso. A gente vai passar sobre esse conceito. A gente precisa, todo crente precisa encontrar maturidade e sabedoria diante de Deus para conseguir discernir o que é doença e o que é enfermidade. A Bíblia diz que existem as doenças e existem as enfermidades. Dr. Lucas, o médico, olhou para aquela mulher encurvada há 18 anos e disse: esta mulher sofre com espíritos imundos. Ou seja, Jesus vai lá, repreende aquelas entidades e a mulher imediatamente volta a ter a saúde. Então, existem doenças, existem infortúnios na minha vida, na tua vida, que são causados por questões biológicas, exclusivamente por alguma desordem hormonal, né? Por alguma coisa, um acidente, alguma coisa que aconteceu, mas existem desordens também que são de ordem espiritual. Existem desordens que são de ordem espiritual. E a gente precisa estar muito atento, e a Bíblia aponta
características de uma e de outra. Se você continuar comigo até o final do quarto encontro, você vai aprender a diferenciar um do outro, né? Você vai ver ali o câncer, né? O tumor, o que é? Minha esposa sempre fala isso, né? O que é um câncer? Câncer são células tristes, aflitas, né? Todo aquele que tem problemas com câncer tem problemas, né? Provavelmente tem problemas de ordens emocionais que precisam ser cuidadas. Desordens dentro de casa, tristeza demasiada, né? Sofreram algum tipo de abuso, ou lá atrás, ou estão sofrendo, né? Então, quando a gente entra e tem o conhecimento de batalha espiritual, do que a Bíblia aponta como elementos de batalha espiritual, a gente passa a ter sabedoria na hora de guerrear. Na hora de guerrear. Então, quinta-feira que vem, a gente vai começar aprofundando sobre esse conceito de bênção e maldição. Biblicamente, nós vamos embasar cada um deles, tá bom? Esse conceito de bênção e maldição que acompanha o escopo, o cânon bíblico, desde a aliança veterotestamentária até a aliança neotestamentária. Tá legal? A gente vai passear sobre algumas histórias bíblicas, então não perde, que você vai sair, em nome de Jesus, convencido e assim com um monte de ferramenta na mão para te ajudar a tomar decisões e voltar à obediência. Gente, o que é a obediência? O que é a bênção? É o fruto da obediência. Deus termina dizendo assim: eis que põe diante de vocês a bênção e a maldição, e ele completa dizendo o quê? Se vocês ouvirem as minhas palavras, onde vocês colocarem a planta dos pés, prosperará. Essa é a promessa. Abundância, prosperidade, proteção. Mas se vocês afastarem o coração de vocês, os ouvidos de vocês, a lei que eu ponho diante de vocês, o que vai acontecer? Eu enviarei o quê? O gafanhoto. Eu enviarei o gafanhoto. Então tem muitos gafanhotos na vida de alguns de nós que, rapaz, que são coisas severas na vida da gente, mas o nosso conselho pastoral, sacerdotal e profético é dizer para você: volte em nome de Jesus a obedecer. Naquilo que você estava em desobediência. Mas, Jonatas, o que eu estou em desobediência? Aí a gente vai precisar ver caso por caso, né, conversar sobre a vida, né, para voltar à obediência. Então tem muita gente que chega para mim, né, a gente participava de um culto chamado Culto de Cura e Libertação na nossa igreja, e muita gente chegava para mim, e eu ministrava adoração, e muita gente chegava no final do culto e dizia assim: meu irmão, eu vim aqui atrás da bênção do Senhor, o que eu faço para encontrar a bênção do Senhor? E eu sempre dizia assim: meu irmão, obedeça ao Senhor, porque no dia que você passar a obedecer o Senhor, meu irmão, a bênção vai te perseguir, cara. Vai te perseguir. Mesmo que você não queira mais a bênção. Não tem mais como fugir da bênção de Deus. Mas isso acontece também com a maldição. Um gafanhoto vai ser enviado. E dessa forma, com esse entendimento, a gente vai encerrar a noite de hoje. Tá legal? Na quinta-feira que vem, gente, nós vamos falar sobre os 2 pactos de sangue que a Bíblia nos autoriza a ter. Tá legal? Por quê, gente? Porque nós somos seres, anota mais essa aí, vai lá. Nós somos seres aliançados e aliançáveis. Tá bom? Quinta-feira que vem nós vamos passar sobre quais são as nossas alianças, que nós já nascemos com elas. Tá legal? Nós já nascemos com responsabilidades. Isso independe da minha vontade. Honra pai e mãe é uma delas. Honrar pai e mãe é uma delas. Essa aí eu não tenho escolha. Para que eu me vá bem, para que eu tenha prosperidade e saúde, honra teu pai e tua mãe. Né? E nós somos seres aliançáveis. Então a relação sexual é uma outra aliança
né, que nós escolhemos fazer. Né? Então a gente vai estar tratando assim sobre esses 2 pactos de sangue que biblicamente a gente pode fazer, tá? Que são abençoados por Deus. E existe um perímetro de proteção para todas elas. A bênção está dentro do perímetro de proteção. Tá legal, gente? Então hoje a gente encerra essa primeira parte. Eu queria abrir aqui assim para algum comentário, alguém que tenha alguma coisa para perguntar ou para comentar, guardar esses 20 minutos, 15 minutinhos antes. Lembrando que eu gravei, tá legal? Eu estou gravando essa palestra, esse primeiro encontro. Eu vou disponibilizar para vocês reassistirem, tá? Quem chegou agora no final tá reassistindo. Tá legal? E a partir da quinta-feira que vem a gente vai aprofundar. É como eu falei para vocês desde o início. Tá legal? Hoje a gente só lançou uma base. Uma base de tudo aquilo que a gente vai construir daqui para frente. Porque a minha intenção e a palavra do Senhor sobre mim, sobre quando Ele me entregou essa preciosidade para eu repartir com vocês, é que o único interesse do Senhor na vida de vocês, na vida de cada um de vocês, é que quando as tempestades da vida, quando os ventos açoitarem a casa de vocês, a vida de vocês, a casa de vocês esteja firmada sobre a rocha. Esteja firmada sobre a rocha. Essa é a intenção do coração do Senhor. E por isso a gente trouxe esse conteúdo, tá? Mas ainda tem muita coisa aí para frente. Tá bom, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou estar parando agora a gravação, tá legal? Para, se alguém quiser abrir alguma coisa, comentar alguma coisa, não vá para a gravação, ok? Deixa eu só